Nessa aula de hoje, estudaremos a medida estatística moda. A moda pode ser entendida como uma medida de tendência central, assim como a gente viu para a média e a mediana. A moda pode ser entendida como o valor que mais aparece em um conjunto de dados, ou seja, em outras palavras, é o valor mais frequente da amostra. Podemos classificar a amostra de acordo com a quantidade de modas que ela possui. Pode ser amodal, quando não há a presença de moda, ou seja, todos os valores aparecem na mesma frequência. Pode ser unimodal, quando da existência de apenas uma moda. Nesse exemplo, tem-se o valor 2,3 aparecendo duas vezes, mais do que qualquer outro valor na amostra. Pode ser também bimodal, quando dois valores diferentes aparecem na mesma quantidade, e essa quantidade é a maior de todas. No exemplo, tem-se o valor 2,3 para a moda 1 e 2,4 para a moda 2. Os dois valores aparecem duas vezes. Já os demais valores da amostra, apenas uma vez. A gente também pode ter amostra que venha a ser trimodal, quadrimodal, pentamodal e assim sucessivamente. Vamos analisar agora os procedimentos de cálculo da moda. Vamos iniciar para amostras organizadas em distribuições sem agrupamento. Para esse caso, basta observar qual valor da amostra apresenta a maior frequência simples. Esse valor será a moda da amostra. Da análise do exemplo 1, tem-se como valores da amostra o 12, 13, 14, 15 e 16, com frequências simples, respectivamente 4, 1, 2, 8 e 5. Claramente, o valor 15 aparece mais vezes, em quantidade igual a 8. O valor 15 é a moda da amostra. Analisando agora o exemplo 2, tem-se como os valores da amostra o 35, 37, 43, 45 e 66, com frequências simples, respectivamente 14, 45, 27, 18 e 45. Aqui temos os valores 37 e 66 como as modas da amostra, pois aparecem os dois 45 vezes na amostra, a maior quantidade entre os valores presentes. A amostra do exemplo 2 é bimodal, já do exemplo 1 é unimodal. Analisaremos agora o cálculo da moda para amostras organizadas em distribuições com agrupamento. Para esses casos, pode-se fazer uso do método de Kurzarbeit. Aplicaremos os seguintes passos. Passo 1. Encontrar a classe modal, ou seja, a classe MO. Essa é a classe com a maior frequência simples. Passo 2. Aplicar sobre essa classe a equação de Kurzarbeit. Assim, o valor da moda é igual à soma do limite inferior da classe modal com uma fração. Essa fração é a divisão do ΔI vezes a amplitude da classe modal pela soma do ΔI com o ΔI. O ΔI é igual à frequência da classe modal menos a frequência anterior. Já o ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior. Como exemplo de cálculo, observe a seguinte amostra, agrupada em classes. Nota-se que a terceira classe é a que apresenta a maior quantidade de dados, 17. Essa classe, então, é a classe modal. A classe imediatamente anterior possui frequência 10. Já a imediatamente posterior possui frequência 8. Dessa forma, temos que limite inferior da classe modal é igual a 2, amplitude da classe modal é igual a 3 menos 2, que é igual a 1, o ΔI será igual à frequência da classe modal, 17, menos a frequência da classe anterior, 10, o valor do ΔI é igual a 7. Já para o cálculo do ΔI, temos a frequência da classe modal, 17, menos a frequência da classe posterior, 8. O ΔI é igual a 9. Dessa forma, a soma dos deltas é igual a 16. Temos assim, a moda será igual à soma de 2 com a fração 7 sobre 16. Logo, a moda é igual a 2,44. Isso significa que o valor 2,44 é o valor que mais aparece na nossa amostra, é o valor mais frequente.
e essa amostra, então, é unimodal. Separei aqui algumas observações importantes que devem ser destacadas. A primeira delas, os valores dos deltas não podem ser negativos. Se isso acontecer, a classe modal foi escolhida de forma errada. Veja só, a gente separa a classe modal como sendo a classe de maior frequência. Qualquer subtração com outra frequência vai ter que levar um valor positivo ou zero. Observação 2. Os valores dos deltas podem ser zero. Para isso, basta que a classe anterior ou posterior à modal apresente a mesma frequência simples que a classe modal. Nesse caso, tem-se mais de uma moda para a amostra. Observação 3. Se existirem duas ou mais classes com frequências iguais e essas forem as maiores, tem-se mais de uma classe modal. Assim, aplica-se o método de Kuizelber para todas as classes. A amostra terá então mais de uma moda. Observação número 4. Se a classe modal for a primeira, o ΔI será dado pela frequência dessa classe modal menos zero, já que não há uma classe anterior. Semelhantemente, para o caso da classe modal ser a última, aqui, o valor do ΔI será dado pela frequência dessa classe modal menos zero, já que não há uma frequência ou classe posterior. Dessa forma, finalizamos aqui a teoria a respeito da moda.